Olá, professores, sejam todos bem-vindos a mais uma formação do projeto Recuperação e Aprofundamento 2022 dos anos iniciais. Me chamo Shalimar Máximo e eu estou aqui num dormitório, onde eu tenho um lado uma parede branca e do outro lado um armário no tom mais ou menos de laranja. Estou com óculos, tenho nesse momento cabelo trançado, e eu sou de pele morena. Eu sou professora de anos iniciais, já há algum tempo da nossa rede, e atuei como coordenadora, e nesse momento eu estou como PCNP na Diretoria de Ensino Campinas Oeste, nas ações de matemática. E também tenho estado aqui com vocês, para a gente poder caminhar aqui nessa formação com relação à recuperação e aprofundamento. Então convido vocês a seguirem comigo e iniciarmos então o trabalho de hoje. Vamos lá? Vou colocar aqui para a gente a apresentação. Muito bem, já me apresentei a vocês. É muito importante que você, professor, acesse o material do Aprender Sempre, de matemática, da sequência 2, inclusive para estudo, para planejamento, e nós estamos deixando aqui abaixo o link para você acessar. Esse material, então, ficará disponível, esse PowerPoint, e você terá condições, então, de acessar o material. Lembre-se de que estudá-lo, ver ali, resolver a situação do aluno, que vai ser oferecida a ele, é muito importante. Nós vamos, então, dar início, olhando, então, para os objetivos que nós temos no dia de hoje. Nós vamos retomar as ideias desenvolvidas no encontro anterior, de modo a perceber sua continuidade dentro do roteiro formativo. Conheceremos o pensamento aritmético sob a ótica do campo aditivo. Conheceremos a sequência didática 2, com foco nas operações do campo aditivo e sob a ótica do pensamento aritmético. Discutiremos alguns encaminhamentos para o planejamento do trabalho didático. Vamos olhar então para a nossa agenda. Nós temos 4 momentos distintos no decorrer dessa formação. Então, no primeiro momento, nós vamos retomar esse roteiro formativo, situando o trabalho que será desenvolvido. No segundo momento, vamos conhecer o pensamento aritmético sob a ótica do campo aditivo. No terceiro momento, vamos olhar para a sequência didática 2 e o campo aditivo sob a ótica do pensamento aritmético que temos estudado. E então, no quarto momento, vamos discutir uma sugestão para o desdobramento na ATPC da escola. Vamos lá? Nós vamos retomar o roteiro formativo, então, do primeiro bimestre. Quais foram as ideias que foram pontuadas e que estão sendo levantadas como um fio condutor entre cada uma das sequências que estão propostas. Nós temos falado sobre o pensamento aritmético, o conjunto de relações que se pode estabelecer entre o mundo real e o aritmético. Ele é revelado da seguinte forma. No mundo real, nós temos a quantificação, São situações que se apresentam no mundo real, onde nós vamos quantificar objetos, nós vamos quantificar pessoas, nós vamos quantificar medidas, e essa quantificação, ela nos permite ser matematizada. Nós vamos colocar uma numeração, e a partir disso, nós conseguimos fazer o quê? Operações com essas quantidades. Nós conseguimos fazer essa representação no mundo matemático, E aí é interessante, inclusive, que a gente ressalte que o pensamento aritmético, muitas vezes, acaba ficando reduzido à relação de contagem e de quantificação. Mas esse pensamento, ele vai mais além. Como nós vemos, nós temos também no mundo real os problemas, onde nós temos as situações que são matematizadas e nós precisamos operar com elas. E de acordo com essas situações, problemas, então, nós podemos compor e decompor os números, nós podemos comparar esses números, Nós podemos conhecer todo o nosso sistema de numeração decimal, ele está relacionado a essa situação de matematização. E como vocês podem observar aqui, na coluna ao lado, aqui no mundo da aritmética, nós trabalhamos então na sequência didática 1, olhando para as questões de numeração, sob a ótica do pensamento aritmético. Na sequência 2,
que a sequência que estamos abordando hoje e futuramente a sequência 3, nós estamos olhando para as operações sob a ótica do campo aritmético. Ele vai discutir, então, essas relações, mas também vai discutir as questões de representação e os processos de raciocínio matemático desenvolvidos pelos estudantes para conseguirem dar conta dessas situações que se apresentam a eles. Vamos, então, conhecer o pensamento aritmético sob a ótica do campo aditivo. Bom, é importante entendermos que nós temos hoje estudos a respeito dos campos conceituais de Vernet. Os campos conceituais, é uma noção dentro desse campo, é que nós temos ali relacionado, por exemplo, um conceito, mas nós vamos entender que junto desse conceito nós temos situações, nós temos procedimentos, nós temos pensamentos, nós temos raciocínios. Para desenvolver o campo conceitual, por exemplo, da adição, nós levamos em consideração toda essa teia de conhecimento que está à volta, né? Muitas vezes, antigamente, nós, inclusive, fomos educados, na época da escola, nós fomos trabalhados numa ótica linear, né, que o conhecimento se apresentava do mais fácil para o mais difícil, né, começava-se com o menor para o maior, e depois as pesquisas, né, inclusive Vernet, que é o nosso teórico, né, que respalda esse conceito, ele coloca que para compreender um conceito, ele nunca está isolado. Ele sempre vai ser permeado de outras relações, de outras situações, de outros contextos, que conforme vão sendo apresentados para o aluno, ele vai construindo essa ideia do campo aditivo. Nós trabalhamos com os campos conceituais porque os procedimentos, como estão interligados, ele também nos permite resolver a situação-problema em mais de um caminho. Né? Trabalhávamos também nessa ótica de que havia apenas uma resposta, apenas uma forma de resolver, e hoje já se sabe que dependendo da situação-problema dentro desse campo aditivo, é possível que o aluno resolva com mais de uma operação. Aquilo que parecia que deveria ser resolvido com uma operação de adição, também pode ser resolvido, de repente, com uma operação de subtração. E muitas vezes a ênfase era colocada dentro de palavras-chave, como no total, quanto eles ganharam juntos. E aí, essas palavras que muitas vezes podem indicar um ganho, né, uma adição, e na verdade necessita de uma subtração para resolver. Então nós vamos percebendo que nós estamos caminhando aqui, né, nessa ótica do campo aditivo, né, pensando justamente em olhar para as situações, para as operações, as situações, problemas, e entender como funciona, então, o conhecimento, o desenvolvimento do conhecimento no nosso aluno, para poder propiciar para ele situações diferentes, nas quais ele vai colocar em jogo mais de uma habilidade, nas quais ele vai colocar em jogo aquilo que ele sabe e vai se sentir desafiado a resolver aquela situação e de tal maneira que o aprendizado, então, seja interiorizado por ele. Dentro do campo aditivo, nós temos 4 ideias. A primeira ideia de composição, a segunda ideia é a ideia de transformação e a terceira ideia, a de comparação. A quarta ideia, composição de transformação. Para ficar um pouco mais tranquilo, nós vamos caminhar abrindo cada uma das ideias e trabalhando sobre elas, né, porque nós vamos ver também, assim, é importante o professor saber isso, por quê? Como ele pode utilizar a ideia da composição, da transformação, da comparação e da composição de transformação a seu favor dentro da sala de aula. Bom, então a gente pensa o seguinte: composição está associado à ideia de juntar. Quando nós temos uma situação problema, que ela tem a parte A, a parte B, e que nós, inicialmente, ela aparece separada, e nós precisamos, então, juntar para que possamos compor, então, esse todo, tá? A ideia de composição vem aí. Transformação são problemas que envolvem uma mudança em relação ao tempo. Então, nós começamos com um todo, mas esse todo se modifica. Há uma perda, esse todo diminui, ou há um ganho, e esse todo aumenta. Então, aquilo que nós temos, aquela quantia que nós temos no início, ela se modifica até o final dessa situação problema. Comparação é a ideia de comparar duas quantidades, onde nós observamos quem está a mais e quem está a menos.
E com certeza, nesse caso, professor, você vai se recordar de situações, problemas, muitas vezes, que o nosso aluno tem alguma dificuldade de resolver quando perguntamos, né, o Pedro tem 10 anos e Ricardo tem 15. Quantos anos Ricardo tem a mais? Ou quantos anos Pedro tem a menos? Né? Então, isso é uma situação de comparação. Eu vou comparar essa quantidade, eu vou comparar essas medidas, tá? E eu vou entender a relação, né, entre elas ali. Composição de transformação são problemas, tá, que envolvem transformações sucessivas. Então, eu tenho um todo que, num primeiro momento, ele está ali em uma determinada quantidade, tá? Então, 20 bolinhas de gude que o Pedro ganhou. Mas, logo depois, o Pedro está ali jogando e ele perde essas bolinhas. Então, esse todo se transforma. Mas logo em seguida, ali na sequência do jogo, ele vai ganhar de um outro colega e, novamente, esse todo sofre uma transformação. É legal quando a gente começa a, como professor, identificar cada uma dessas ideias nas situações, problemas dos nossos alunos. Porque nós começamos, inclusive, a conseguir detectar onde está a dificuldade dele. Por exemplo, ó, na composição, nós temos aqui, Mário tem 10 figurinhas e Pedro tem 15. Então, 10 a primeira parte, Pedro 15 a segunda parte. Quantas figurinhas os dois têm juntos? Então, eu vou compor um todo aqui. Ana e Júlia têm juntas 30 balas. Se Ana tem 20 balas, quantas balas tem Júlia? Então, olha só, aqui eu tenho a primeira parte, a segunda parte, mas não tenho o todo. Aqui não, aqui eu tenho esse todo, ó, elas têm juntas 30 balas. E aqui, então eu já sei uma parte, eu preciso descobrir a outra parte. Então, nós percebemos que o desafio, mesmo dentro da situação problema com a ideia de composição, o desafio vai se apresentando de uma maneira diferente. E isso vai exigindo do meu aluno também uma habilidade diferente para poder realizar essa operação. Já na transformação, olha aqui o exemplo que nós temos. Paulo tinha 25 figurinhas e deu 10 para Flávio. Percebe, então, que esse era o montante inicial, mas esse montante não permanece o mesmo. Esse montante fica com menos 10 unidades. Então, a pergunta é com quantas figurinhas ele ficou. Então, há uma transformação desse montante, percebe? Gabriel coleciona tampinhas. Na volta para casa, ele perde 12 e ainda fica com 20. Então, quantas tampinhas ele tinha antes de perdê-las de volta para casa? Então, percebem que aqui o todo já se apresenta logo no início, né? E eu sei a quantia que modifica, né, como para uma transformação negativa dessa quantidade. Na segunda situação, problema, aí eu consigo detectar qual é a transformação que foi sofrida, qual foi o resultado que ficou, mas eu não tenho todo inicial. Então, novamente, nós vamos ver, percebemos que a habilidade para resolver, o raciocínio que o aluno vai utilizar para poder encontrar o resultado dessa situação problema, também será diferente. Comparação. Mário tem 12 figurinhas e Alex tem 10 a mais que Mário. Quantas figurinhas tem Alex? Então, Mário tem 12, Alex tem 10. E aí, a minha pergunta, eu não vou compor, eu não vou juntar. Olha lá, eu estou perguntando quantas figurinhas tem Alex, porque eu estou colocando que Alex tem 10 a mais. Então, eu estou utilizando esse a mais, e eu sei que existe, na verdade, aqui uma comparação, que é o que um tem, que é 12, e o Alex tem a situação de ter 10 a mais. Então, o aluno precisa fazer um cálculo e chegar à resposta que o Alex tem é o que Mário possui, mais as 10 que são a quantia diferente que ele possui, que são as 10. No segundo problema, nós temos Carlos, que tem 10 anos a mais que Joaquim, então já apresento aqui qual é a situação de comparação, e digo que se Carlos tem 20 anos, qual é a idade de Joaquim? Então, eu vou operando com isso e a gente percebe, então, que a incógnita vai mudando de lugar, ou seja, cada situação vai apresentando um desafio diferente quanto ao que se pede, né? Quanto à quantia, ao valor que se pede para que o aluno descubra. Na composição de transformação, então, é aquela situação que eu falei para vocês, que o todo vai se transformando
em situações positivas e negativas. Então, eu tenho o jogo, por exemplo, aqui com 12 figurinhas, que a Ana iniciou o jogo. Se na primeira partida ela ganhou 4, e na segunda ela perdeu 2, com quantas figurinhas ela ficou? Então, esse todo inicial que está se apresentando aqui, ele não vai permanecer o mesmo. Então, isso já por si só configura a transformação. Mas ele não vai sofrer apenas uma transformação, porque primeiro ela ganha 4 e depois ela perde 2. Então, para o meu aluno ter esse raciocínio desenvolvido, eu preciso propiciar a ele essas diferenças de tal maneira que ele se sinta desafiado em diferentes situações e coloque, então, em jogo, né, aquilo que ele sabe e mais, para que ele possa, então, avançar nos conhecimentos, né, no campo que nós temos aqui, que é o campo aditivo. Bom, nesse momento, então, nós vamos olhar para a sequência didática 2, do pensamento aritmético, e nós vamos olhar as operações do campo aditivo. Então, eu convido você a olhar comigo as habilidades que estão relacionadas ao pensamento aritmético. Nós fizemos aqui, inclusive, já separamos para vocês, né, nas aulas, onde caminha o pensamento aritmético dentro dessas habilidades, tá? Nós vamos depois trabalhar com uma aula em específico, né? Nós vamos tematizar uma das atividades, mas é importante, professor, que você tenha em mãos as outras habilidades e consiga visualizar no material que você tem em mãos esse fio condutor, essa temática do pensamento aritmético, tá? Porque o pensamento aritmético vai permear, e nós vamos ver aqui agora, habilidades que, a princípio, algumas delas, elas não teriam relação com o eixo, né, de números e operações. Mas nós vamos conversando aqui, eu vou tá trazendo e nós vamos discutindo justamente que esse pensamento se encontra, sim, presente, e que nós vamos trabalhando durante todo o tempo, mesmo trabalhando com os outros eixos, com as outras unidades temáticas de matemática, nós estamos trabalhando com o pensamento aritmético e estamos reforçando essa habilidade no nosso aluno, esse conceito. Então, observando aqui, nas aulas 1 e 10, nós temos essa sequência didática, na sequência didática 2, nós temos essa habilidade, a habilidade essencial que foi proposta, que é resolver e elaborar situações-problema com números naturais envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias diversas, como cálculo mental e algoritmos, além de fazer estimativas e arredondamento dos resultados. Realmente aqui, quando então a gente bate o olho na 04MA03, nós vemos que resolver e elaborar situações-problemas, ela já nos apresenta dentro da própria habilidade aqui, ela pontua a adição e a subtração. Então, ela está bem explícita, né? O pensamento aritmético, como nós dissemos, ele consiste nessa estratégia que eles vão utilizando, vão relacionando, que eles vão comparando. Então, a gente consegue enxergar aqui o pensamento que está envolvido dentro da habilidade. E só para chamar um pouquinho a atenção, é legal quando a gente faz essa observação dentro da habilidade, que nós conseguimos identificar, por exemplo, resolver elaborar, que é o verbo, né, que está sendo usado, na verdade, o processo cognitivo que vai ser requerido do aluno. E aí nós podemos observar que dentro de uma mesma habilidade, pode-se ter diversas situações a serem propostas. Eu posso pedir para que ele resolva uma situação-problema envolvendo adição e subtração utilizando o cálculo mental. Ou eu posso pedir para que ele resolva uma situação-problema e resolva um algoritmo e estimativa. Então, primeiro eu peço para ele estimar uma quantidade, e nós sabemos que estimar não significado da palavra estimativa não é chute, mas ela tem todo um procedimento para você chegar a um valor. E depois, então, você pode realizar o algoritmo como uma forma de chegar ao valor exato e você confirmar se a sua estimativa estava de fato certa ou não. Então, esta habilidade está presente nas aulas 1 e 10. Esta habilidade, ela é a EF04MA20. É a habilidade de medir e estimar comprimentos, incluindo perímetros, massas, capacidades, utilizando unidades de medida padronizadas mais usuais e recorrendo a instrumentos.
Então, é interessante que você pode dizer assim, poxa vida, Shalimar, eu estou olhando para essa habilidade, mas eu estou enxergando medidas e grandezas. Mas, pense aqui, nós temos que medir e nós temos que estimar, você vai ter que quantificar, né, por exemplo, esse comprimento. Se é o perímetro e nós estamos usando a unidade padrão, que é um metro, nós vamos ter que pensar em quantos metros. Se estamos usando a medida de massa, nós vamos ter que pensar em quantos quilogramas, né? A medida de capacidade, quantos litros. Então, essa é uma relação quantitativa presente dentro dessa habilidade, né, de medidas e grandezas, tá? Então, quando nós estamos trabalhando com essa habilidade, estamos mexendo também com o pensamento aritmético do nosso aluno. Bom, isso está na aula 6. Olhemos para a aula 7. A EF 04MA22 diz: ler, reconhecer e registrar medidas e intervalos de tempo em horas, minutos e segundos, em situações relacionadas ao cotidiano, como informar os horários de início e de término de realização de uma tarefa e sua duração, realizando conversões simples e resolvendo problemas utilizando unidades de tempo. Shalimar, novamente, eu tenho medidas e grandezas. Como isso se apresenta com o pensamento aritmético e tem a ver com relações quantitativas de números e operações. Mas, novamente, chama a sua atenção, né, porque a partir do momento que eu preciso ler, reconhecer, né, estou trabalhando com intervalos de tempo em horas, minutos e segundos e preciso determinar sua duração, eu tenho que dizer quantos segundos, quantos minutos e quantas horas. Então, eu estou quantificando. Percebem? Então, o pensamento aritmético aí presente. Na aula 9, então, nós temos o AMA 0427, ler, interpretar e analisar dados apresentados em tabelas simples ou de dupla entrada e em gráficos de colunas ou pictóricos com base em informações nas diferentes áreas do conhecimento e produzir um texto com a síntese de sua análise. E aí aqui nós temos uma habilidade de probabilidade estatística. Mas, novamente, assim que eu pego uma tabela ou que eu pego um gráfico, eu tenho ali informações que elas estão quantificadas. Eu tenho e tenho que estabelecer relações entre elas. Quando eu vou fazer essa análise, eu vou olhar para o que tem mais, para o que tem menos, eu vou comparar, né? Eu vou observar se a relação entre o que tem mais e o que tem menos é uma relação de dobro, é uma relação de triplo, uma relação de ser a terça parte, de ser a metade. Então, quando nós fazemos essa leitura do gráfico, quando nós fazemos a leitura da tabela, sim, nós estabelecemos relações quantitativas, e está dentro de números e operações. Então, com isso, nós vamos agora olhar para uma sequência aula 1 da sequência 2, e nós vamos observar como se dá, com a habilidade selecionada, né? Nós vamos olhar a resolução que é proposta para o aluno e como isso se dá com o pensamento aritmético, tá? Vamos lá? Muito bem. A habilidade que é objeto de estudo dessa aula é a EF 04MA03. Então, vocês vão observar, inclusive, que até as habilidades que eu li para vocês, elas estão como EF04, tá? Isso é uma habilidade que está sendo retomada, porque, inclusive, a função, né, digamos assim, primordial do nosso projeto aqui é que a gente proporcione ao estudante a possibilidade de aprender o que é essencial. Então, essa habilidade essencial para o 4º ano não teve como ser desenvolvida e nós estamos retomando ela aqui, tá? Então, é isso que o nosso aluno precisa para dar sequência aos seus estudos. O que diz a habilidade? Resolver e elaborar situações problema com números naturais, envolvendo adição, subtração, utilizando estratégias diversas, como cálculo mental e algoritmos, além de fazer estimativas e arredondamento dos resultados. Nesta aula, então, na sequência didática 2, aula 1, é o número de visitantes no parque de diversões. Então, o que vamos aprender? Vamos resolver problemas envolvendo adição e subtração de números naturais. Então, nós vamos discutir essa aula, vamos ver qual é a situação problema apresentada. Miguel e Samuel moram em uma cidade onde há um parque de diversões muito legal. Eles começaram a pesquisar sobre o número de pessoas que visitam o parque e observaram que o lugar tem capacidade
para 1.650 pessoas, e que em um sábado passaram por lá 655 adultos e 729 crianças. Então, aproveito aqui para fazer uma pausa e pensarmos o seguinte: é muito importante, professor, que nessa leitura da situação problema, você conhece o aluno que você tem em sala, ele está vindo do quarto ano, ele pode ter alguma dificuldade na leitura, e nesse momento estamos trabalhando com as questões de matemática. Então, é imprescindível que você faça a leitura mais pausada dessa situação problema e que você garanta que o aluno está entendendo o que foi dito dentro desse enunciado. Porque muitas vezes ele vai, por conta dessa dificuldade da leitura, ele vai olhar já direto para os números e ele vai fazer uso disso sem entender o que esses números querem dizer dentro da situação problema. Né? E até porque nesse primeiro momento aqui, você pode observar que não há ainda uma incógnita para ele descobrir. Aqui, então, é uma contextualização, tá certo? E há informações importantes que você, professor, nessa leitura, inclusive parte a parte, trabalhando com eles o que cada parte quer dizer, vai trabalhar com ele esse procedimento para que ele separe, então, quais são os dados que estão presentes e que serão úteis para ele trabalhar, ok? Bom, importante, então, aí a gente dá a sequência e, na letra A pergunta é: quantas pessoas você estima que estiveram no parque naquele sábado? Mais de 1.300, menos de 1.300 ou exatamente 1.300? Como você descobriu isso? Professor, é importante parar e trabalhar com ele, que estimativa, como eu já disse anteriormente no início da nossa formação, estimar não é um chute. Estimar, ela tem um procedimento em que eu posso desenvolver ele mentalmente ou por escrito, e eu vou chegar a um valor próximo do que eu quero. Então, eu preciso trabalhar essa habilidade com o meu aluno, porque a habilidade de estimar, inclusive, é usada no dia a dia e muitas vezes a gente acaba não se dando conta. Por exemplo, você vai ao mercado, você não fez uma lista, e você não sabe ali, não está anotando o preço de cada coisa e o quanto vai dar. Mas você vai passar no caixa e está preocupado se você vai ter dinheiro para pagar aquela compra. Então, o que você faz? Você vai trabalhar até com duas coisas. Você trabalha com arredondamento e com a estimativa, né? Você vai pegando os valores, vai fazendo uma soma aproximada e você vai calculando ali, então, um valor para observar se você tem condições de quitar aquela compra ou não. Nosso aluno precisa entender conscientemente que isso é uma estratégia de operar, é uma estratégia que ele pode usar, inclusive, para checagem de contas, checagem de resultados, que a estimativa vai auxiliar ele em muitas situações. Então, é importante que a gente pense também, agora, além desse procedimento da somatória que vai se fazendo, caso a gente faça isso com o cálculo mental, e se o aluno fez isso com o cálculo mental, né, a gente precisa também estar entendendo como isso é feito. Muitos de nós que não tivemos esse trabalho com a estimativa, quando você se precisa fazer alguma estimativa e alguém dá dois valores, é muito comum que você faça essa estimativa e mentalmente você projete a imagem do algoritmo. E não são poucos professores, né, com quem tenho conversado, e muitas vezes os alunos acabam reproduzindo isso. Por quê? Porque há uma ênfase de trabalho no algoritmo, que sim, é muito importante, mas é necessário que ele também tenha essa outra habilidade. Então, ele arma a conta, né, a gente pode falar arma a conta, mas ele constrói o algoritmo mentalmente, e ele realiza todas as somas pelas ordens, inclusive se precisar reagrupar, se precisar recorrer à ordem, colocar, né, passar a ordem superior, né, aquele número no reagrupamento, ele vai fazer tudo isso mentalmente. Mas aí já não é o procedimento de estimativa, na verdade o que ele está fazendo é o cálculo exato, tá? Então isso é uma coisa importante da gente entender, que tem que ser construído aqui dentro dos anos iniciais, né, que o nosso aluno tenha mais de uma habilidade para operar, que ele consiga olhar para esse trabalho, para operar com a estimativa, mas que ele consiga também operar com o algoritmo. Então, um procedimento que ele pode usar é a adição das centenas. Ele pode aproximar pelas centenas, somando 600 mais 700 e chegando a 1.300.
Mas, claro, ele vai olhar e dizer, bom, eu ainda não levei em consideração as dezenas. Como tem dezenas, tanto nos adultos e crianças, então esse número pode subir. Então, eu entendo que vai ser maior que 1.300, tá? Essa foi uma opção. Mas o procedimento 2, ele pode também ignorar apenas o quê? As unidades, e levar em consideração a ordem da centena e da dezena, e assim ele chega a um resultado, tá certo? Vamos dar uma olhada agora na pergunta B. A pergunta B diz, quantas pessoas visitam o parque no sábado? Então, as estratégias para calcular podem ser várias. Apresentaremos aqui, então, 2 delas. É muito importante que essas estratégias, no caso aqui, por exemplo, o aluno pode resolver pela decomposição. Então, essa decomposição aditiva que ele fez, e ele vai realizando essa soma. Nossos alunos que estão chegando aqui no 5º ano, aqui conosco, precisam dessa oportunidade de utilizar a estratégia que estiver ao seu alcance, ou que lhe for mais conveniente nesse momento. Nós entendemos que ele pode começar por essa decomposição, ele pode fazer uma estimativa, e muitas vezes esse aluno pode chegar sem dominar o algoritmo. Então, é importante para o professor deixar ele à vontade, para que a estratégia dele seja valorizada, acolha esse trabalho que está sendo feito, e gradualmente, professor, você vai fazendo essa passagem para o algoritmo. E nós sabemos que dentro da sala de aula, né, nós temos essa heterogeneidade que nos permite, né, no momento de compartilhar, de socializar as formas de como foram feitos os resolvidos as situações, os problemas, nós podemos ter também o aluno que resolveu pelo algoritmo convencional. E dessa maneira, então, nós teremos a oportunidade de levar à lousa, retomar a decomposição. Então, nós acolhemos e mostramos para o nosso aluno que sim, a estratégia dele é válida, mas também apresentamos o algoritmo convencional, mostrando para ele que existe também uma maneira, que é que a ideia, inclusive, quando o algoritmo surgiu, era de ser mais prático, mais rápido, né? E aí ele pode ir se apropriando dessa situação. Por isso a importância de trazer a socialização e que os alunos falem a respeito do que fizeram, né? Cada um deles. Então, assim, nesse momento que ele traz, que ele explana, o colega vai ouvir a apresentação dessa atividade de uma outra forma. Nós sabemos que muitas vezes a linguagem utilizada pelo colega, ela pode chegar muito mais fácil no outro aluno que nós já estamos tentando explicar determinado conceito há algum tempo. Então, é muito importante esse momento, tá? E que os alunos consigam visualizar. As estratégias de estimar também devem ser socializadas, porque nós sabemos que a socialização, a estimativa, ela não tem apenas uma única forma, né? Cada um pode escolher a sua forma de estimar. Então, isso vai dando uma construção para que o aluno tenha, então, ele construa, né, tenha toda essa noção das possibilidades para se resolver a situação, o problema. Bom, na terceira questão, então, nós temos aqui, a pergunta é, em relação ao número de visitantes no sábado, quantas pessoas faltaram para completar a capacidade total do parque? E aí nós podemos fazer, então, isso pelo cálculo mental, e olha aqui uma maneira apresentada que pode ser 1.384, o aluno acrescentou primeiro as centenas, ele chegou a um número, aí ele acrescenta depois a dezena, e com isso acrescentando as unidades mais a dezena, até ele chegar ao quê? Ao valor total. Nós temos esse valor total onde? Lá no início, na primeira parte da situação, onde nós fizemos a leitura, né? Então, lembra? Os números que estão lá, eu preciso saber exatamente o que eles estão fazendo dentro daquele contexto, porque eles podem me ser úteis nessa resolução. E o que nos leva a contabilizar depois, o aluno dá a sequência e ele soma, então, o que ele foi agregando, 100 mais 100, mais 50, mais 10, mais 6, ele chega a 266. Ou nós temos o aluno que pode, então, fazer a resolução também pelo algoritmo tradicional, e aqui vale o mesmo comentário que eu fiz, a mesma colocação da atividade da pergunta anterior, que é necessário que o aluno
tenha essa visibilidade, que o cálculo dele seja colhido, mas que o professor também apresente e amplie, né? É um momento de ampliar o saber dos nossos alunos. Bom, comentamos a respeito do pensamento aritmético dentro dessas situações. É interessante aqui, eu quero retomar com vocês, e aí nós vamos conversar. Aqui é o seguinte: na situação A, nós percebemos o quê? Lembra do campo conceitual aditivo que nós conversamos? Nós estamos falando dele, olha aqui, a situação aqui, né, daquelas ideias de comparação, a ideia de transformação, a ideia de composição de transformação. O que nós temos aqui? Ó? Nós temos ali os números que estão apresentados na primeira parte da situação problema, tá? Então, nós temos uma situação em que são 655 alunos, 729 crianças, e esses números, na hora que eles vão para a resolução, esses números vão compor um todo. Então, a ideia presente aqui dentro dessa situação problema é a de composição. Eu tenho partes, e essas partes, elas vão constituir um todo, percebem? Na sequência, na letra B, eu tenho, assim, quantas pessoas visitaram o parque no sábado, tá? Então, essa foi também, esse momento é um momento, assim, como no primeiro momento nós fizemos a estimativa, aqui nós já estamos indo para o cálculo convencional, tá? Pode ser pela decomposição ou pelo algoritmo, como eu mostrei para vocês. E na letra C, nós temos a outra situação, né? Aqui nós já temos o seguinte, ó, se nós temos, em relação ao número de visitantes no sábado, tá? Então, nós temos o valor que estava ali no sábado, nós perguntamos quantas faltam para completar a capacidade total. E aqui nós temos a ideia de comparação. Eu tenho um valor total que é permitido entrar no parque e eu tenho o valor que entrou naquele dia. Então, eu vou comparar e ver a diferença entre eles. Então, aqui nós vemos presente dentro dessa sequência didática as duas ideias de comparação e de composição do campo aditivo, né, e que vai permitir ao aluno, né, essa brincadeira, vamos dizer assim, esse desenvolver da habilidade ali, olhando para essas ideias diferentes. Bom, passando então aqui agora, nós vamos para sugestões de atividades para desdobramento do ATPC na escola. Professor, é importante esse momento porque você está ali com seus pares, você tem um momento para planejar, você tem aquele momento de olhar o material, de acessar o link que nós colocamos e fazer, então, se apropriar, então, dessa sequência, observar ali quais serão as possíveis dificuldades dos alunos, tá? Nós deixamos aqui uma sequência, mas é claro que você, com seus colegas, podem também propor outras questões que podem ser colocadas ali. Mas nós deixamos aqui para vocês quais unidades temáticas estão presentes na sequência 2 do material Aprender Sempre. Então, lembra, a hora que nós resgatamos as habilidades lá atrás, nós vimos números e operações, nós vimos medidas e grandeza, nós vimos probabilidade estatística, olha só que interessante, né? Então, essa visualização de que o material, ele tem todo um contexto, e um contexto teórico que tem sido construído pensando justamente em resgatar o conhecimento do nosso aluno. Qual o tipo de habilidade que é explorada? Então, lembra, eu vou olhar para o processo cognitivo e trabalhar esse processo. Revisite esse material, buscando aprofundar o pensamento aritmético discutido no nosso encontro e também marcando dúvidas para serem compartilhadas com seus pares e o PC. Né? Você vai trazendo isso, como abordar, como fazer, como você fez isso. Às vezes, nesse encontro, você já trabalhou isso com a sua turma, e nós temos a socialização das boas práticas, né? O colega diz, olha, eu tive uma dificuldade um ano passado com essa turma, e eu apresentei de tal forma, e assim eles conseguiram entender melhor. Então, entendemos que esse momento do ATPC é um momento, assim, primordial para esse crescimento. A escolha da habilidade que será aprofundada, então, a partir desse estudo, vocês podem escolher uma habilidade que julguem importante ser retomada. Vocês podem iniciar utilizando o próprio material do Aprender Sempre e trazer atividades complementares do EMAI ou mesmo do livro didático. O que precisa é ter a mesma habilidade como foco. Lembra, se estamos focados nas habilidades essenciais, o que eu trago para o meu aluno precisa contribuir para o avanço desse trabalho. Os indicadores para reflexão e acompanhamento do trabalho.
Então, para esta reflexão, você e seus companheiros de seu trabalho podem pensar em algumas perguntas simples que podem contribuir para a reflexão após o desenvolvimento das atividades propostas. Houve espaço para que os estudantes refletissem sobre o que deveria ser realizado? Então, você vai começar a avaliar a sua aula, né, logo depois, e aí analisar como é que foi o momento das propostas que você fez, como foi o momento dessa socialização, se teve esse espaço de socialização, se os alunos puderam discutir essas estratégias. Veja bem, discutir a estratégia. Eu coloco a estratégia na lousa, não é simplesmente eu mostrar diferentes estratégias. Eu coloco a estratégia na lousa e eu peço para que o aluno venha e explique essa estratégia, tá? Porque muitas vezes apenas, eu vi, ele fez diferente, mas eu não entendi como ele fez. Então, isso acaba não sendo algo que vá, como é que eu vou dizer, funcionar, ele não vai ser útil para o meu aluno. Então, eu preciso colocar a estratégia, mas eu preciso ter os caminhos de raciocínio abertos para que meu aluno consiga enxergar. Houve um momento para a sistematização dos conhecimentos para aqueles que estiveram presentes na atividade? Então, também é isso que precisa ser analisado. Sistematizando a nossa formação de hoje, o que nós vimos? Então, nós retomamos o roteiro formativo pensado para a sequência didática do primeiro bimestre, tá certo? A sequência didática 2, apresentamos esse roteiro formativo, analisamos como o pensamento aritmético está presente dentro dessa sequência, analisamos a aula 1 da sequência didática 2 e sua relação com o pensamento aritmético e as operações, principalmente campo aditivo, e a ideia de composição e comparação que apareceram, então, na atividade que foi tematizada. Também tivemos sugestões para o desdobramento do trabalho na escola após a formação. Então, conte-nos o que você está achando das formações de 2022. Dê o seu retorno, acesse o QR Code, né, e coloque as suas opiniões. Isso é fundamental para que a gente possa desenvolver futuras ações melhores, né, e que possam, de fato, auxiliar você, professor, no seu planejamento, na sua prática de sala de aula, tá certo? Eu quero agradecer por você ter estado hoje comigo aqui e até o próximo encontro.